Hoje a redação é sobre coronavírus. Eu demorei um pouquinho a trazer aqui para o canal esse tema de modelo pronto e daquilo que você precisa estruturar para fazer uma redação sobre Covid e coronavírus, porque eu acredito muito que os temas na recente, assim, da pandemia, eles não cairiam. Então, acho que agora para 2023, que a gente teve aí toda a sabatina já, vamos dizer assim, sobre a Covid, são temas que agora em 2023 devem fazer muita diferença, porque de fato a gente tem os efeitos e como essa pandemia impactou no trabalho, na vida, na saúde, tá? Então, hoje, já pensando em datas comemorativas a respeito da Covid, a gente pode sim trazer aqui um modelo para vocês. Eu sei que já teve banca aí que caiu, mas a partir de agora, então, vocês vão ver aqui no canal e vem comigo porque vai ser bem útil. Oi, meus amores, tudo bem? Eu tô aqui para falar do canal Português Sucesso, que eu trago redação para você e também muita dica de língua portuguesa, né? Vou deixar aqui as nossas redes sociais e logo você já vai deixar o seu like, ativar a notificação, ficar por dentro do canal para conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. E a gente vai pular aqui para a telinha do lado, que a gente vai falar aí sobre coronavírus e a Covid e a redação, tá? E pra gente começar aqui, você sabe que eu abomino começar a enrolar vocês nos estudos, a gente já vai direto aqui pro que a gente precisa, que de fato é o que você precisa saber, né? Quem me conhece aqui no canal sabe que eu vou muito direto ao ponto. E eu quero fazer um curso de redação com você, como que eu faço? Aqui embaixo no link tem curso com correção de redação, que é a coisa mais importante que você tem a fazer é fazer curso com correção, porque o que você precisa é ter a sua redação corrigida. Então, tem link aqui embaixo e você pode ter a sua redação corrigida por mim, que fica bom pra todo mundo, tá? Agora vamos falar o que a gente precisa saber, afinal, aí sobre coronavírus. Primeiro, você tem que saber o que é a Covid-19. Você sabe o que é a Covid-19? Depois, o que é o coronavírus? Qual é a diferença entre o coronavírus e a Covid-19? Tá? Coronavírus é o vírus. Covid-19 é a doença, tá? Surgimento e legado histórico, né? Surgiu. Que legado ela deixa? Por que ela surgiu? Quais são os sintomas? Sintomas gripais. Quais são os órgãos competentes? A gente está falando aqui de SUS, a gente está falando de ONU, a gente está falando de órgãos que competem aos órgãos médicos, tá? Serviço de saúde, a gente tem no SUS, a gente tem os planos de saúde, tudo isso pra gente quebrar a cabeça. Dados do Brasil no painel da Covid, programa do governo brasileiro, tratamento, as fake news, nem escrevi aqui, né? As fake news. Então, tudo isso é aquilo que você precisa saber sobre o tema antes de você conseguir escrever sobre esse tema. É como se fosse aqui já meio que um planejamento aí de redação, né? Tudo isso é importante. Então, vamos lá. O que é a Covid-19? Quando a gente tem, tá? A Covid é uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus, tá? O SARS-CoV. Então, Covid-19 é o nome da doença, tá? E coronavírus é o causador, digamos assim, é o vírus, tá? Porque tem gente que vai dizer assim, eu estou com coronavírus. Não, eu estou com Covid-19, né? Você também está com aquilo no seu corpo, mas não confundam o causador da doença com o nome da doença, que isso vai contar ponto contra você lá na redação. Se você quiser, você até printa essa telinha aqui. Depois você vai pensar assim, o que é o coronavírus, né? Então, o coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias, tá? Coronavírus causa infecção respiratória, né? E aí aqui tem vários dados, vou deixar a indicação aqui para vocês printem, tá? Vários tipos aqui, de coronavírus conhecidos até agora, né? Vários aqui, lá de dezembro de 2019. Então, printa, porque isso aqui depois você vai usar de informação. Aqui eu não preciso nem te explicar tanto assim o que são cada um deles, né? Claro que eu trouxe um pouquinho aqui do novo coronavírus. Por que chamaram de novo coronavírus? Porque ele surgiu em 2019 e causou a pandemia. Quem diria que a gente passaria por toda essa pandemia, né? No Brasil, até 3 de fevereiro de 2020, são 15 casos suspeitos com infecções
para o coronavírus, Covid-19, em 7 estados, mas nenhum deles foi confirmado. São Paulo é o que neste momento apresenta mais casos suspeitos, são 7 investigações. Isso aqui foi lá no início, quando começou a sair notícias, né? Então, fui pegando as notícias porque é preciso entender. Lockdown, coronavírus, quando o estado deve decretar lockdown. Não esqueçam esse termo. Por quê? Porque esse termo você usa na redação como aquele termo que foi tudo fechado, tudo parado. Tá vendo que para escrever a redação sobre um tema, a gente faz o quê? A gente volta e vai revisando, né? Lockdown ainda não aconteceu, de secretário da Saúde de Santa Catarina em visita a Joinville. Isso aqui aconteceu, ó, no dia 17/3/2021, quando eles dizem que, na verdade, não aconteceu porque todo mundo continuou a sair, né? A gente realmente teve a prevenção, de fato, nos prevenirmos, tá? Aí você vai falar, nossa, Chay, mas você tá colocando aí um monte de dado, um monte de coisa sobre a Covid. Isso é o que eu faço quando eu vou pesquisar sobre um assunto, tá? Painel do coronavírus, atualizado em 21/4/2022, quase um ano da gravação deste vídeo agora, tá? A gente tinha quantidade de casos recuperados, casos em acompanhamento, casos confirmados, tá? Casos novos, incidência, óbito, mais 600 mil óbitos, tá? A mortalidade, a letalidade, ok? Dados muito importantes. Por quê? Porque a gente quer 2% de letalidade, né? Mais de 600 mil, mais de 700 mil mortos. Dados em escala macro, tá? Brasil aqui por divisão em relação a regiões, né? Regiões mais impactadas, regiões menos impactadas, né? A gente teve aqui o Sudeste muito mais impacto, porque pela questão mesmo de contingencial, né? Tem muito mais gente no Sudeste, tá? Aqui, internacional, né? Estatística internacional. Em primeiro lugar, Estados Unidos, estava em segundo, o Brasil, ó, mas Estados Unidos com mais do que o dobro, né? De casos, de mortes diárias, quando isso aconteceu. Muito importante, dados bem interessantes para você, tá? Agora, programa de emergencial de manutenção da renda. O que é, né? O governo dá dinheiro, fornecer dinheiro para, ó, aqui já diz manutenção do emprego e da renda, tá? Que mais? Desvio de verba para a Covid pode chegar a 30 milhões. A gente tem o quê? Como sempre, corrupção no Brasil. O Ministério da Saúde libera o uso da cloroquina para casos leves. Tratamento. Esse tratamento foi de fato legalizado? Ele era correto? Ou ele era um fake? Ou ele era fake? O que mais? A Associação Médica Brasileira diz que o uso de cloroquina e outros medicamentos sem eficácia contra a Covid deve ser banido. Então, libera, bane. Tudo isso para relembrar vocês daquilo que rolou durante o período de pandemia. Agora a gente vai olhar aqui possibilidades da formação de uma redação. A gente tem uma redação aqui que vai dizer assim: segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o isolamento social equaciona a medida preventiva categorizada de modo a permitir conscientização individual da saúde, colocou uma afirmação. Essa afirmativa define uma realidade social desequilibrada pela pandemia da Covid-19 e conflitos econômicos enfrentados pelos países. No entanto, desenvolver consciência coletiva acerca do isolamento social vai além de crises financeiras, porque responde a um debate de que há privilégios socioeconômicos em detrimento de uma demanda mais pobre. Então, problemáticas envolvendo desigualdades sociais responsabilizadas por gestões governamentais deficitárias, bem como a construção cultural de irresponsabilidade social, impedem protocooperação cívica e harmonização da cidadania. Então, eu tenho aqui uma afirmação sobre medida preventiva, digo que um tanto da população não tem acesso a isso, e aí a gente tem dois grandes problemas, tá? Lembra que foi usado até muito um discurso, né? Fique em casa, a economia a gente recupera depois. Então, o impacto da pandemia
gerou proporção direta à economia. Na sequência, o desenvolvimento dessa redação vai dizer assim, que nesse parâmetro, né, a gente interpreta nesse parâmetro, infere-se dimensionar uma relação de impasse social no contexto de crise econômica e de medida isolativa da comunidade. Isso posto, a necessidade de instruir o indivíduo a respeito dessas conjunturas não é fácil, pois carece de informação, diálogo e políticas públicas eficientes, tais como educação qualitativa, acesso à internet, moradia, incentivo financeiro e empregabilidade digna. No entanto, quando apenas os descasos sociais são aparentes e a falta de oportunidade impera, resta apenas buscar pela sobrevivência e trabalho informal. Ou seja, né, é aquela crítica de que se colocou o pobre na linha de frente e no trabalho. Uma linha de raciocínio de uma redação, nem certa nem errada, uma linha de raciocínio, que cabe ao corretor entender que houve argumentação. Na sequência, por conseguinte, de forma análoga, quando um aluno não presta atenção à aula, agora eu vou falar de educação, a professora conversa, dialoga de forma a esclarecer o problema desse desinteresse. E depois o incentiva, seja dizendo a importância de estudar, seja explicando os benefícios do conhecimento para a vida. Assim deve ser a sociedade brasileira, justaposta na informatividade e num sistema de instituições sociais, a escola, poder judiciário, força policial e outros, efetivas e enquadradas qualitativamente. Como finaliza o filósofo inglês John Locke, as ações de uma pessoa são melhores porta-vozes de seus pensamentos. Então, analisar você enquanto lockdown, down, enquanto prevenção em ações e não aquilo que tanto se falava nas redes sociais. Como que eu terminaria essa redação, Chay? Olha aqui como que foi terminada essa redação. Com base nas considerações, nota-se uma conscientização embasada num cenário de crise econômica e de agravos sociais. Desse ponto, resoluções são imprescindíveis para resolver o impasse. Cabe ao Ministério da Justiça, agente responsável pelo equacionamento jurídico e de qualidade étnico-social no desenvolvimento da cidadania, falei quem é e falei o que ele faz, propor, por intermédio de parcerias midiáticas, como comerciais televisivos, propagandas em redes sociais e outdoors com informação acerca da importância do isolamento social e do reflexo desse nas finanças dos países. Isso contribui para estabelecer a clareza e instrução da população, além de permitir que municípios estabeleçam subsídios financeiros às demandas mais pobres do país e, dessa forma, configure um país mais consciente e democraticamente correto, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês muita informação e modelo, né? É uma redação que foi utilizada. Então, voltei aqui. Aproveita aí. Vou dar aqui mais para cima. Printa essa tela. Printa essa tela. Novamente, printa também essa tela. E, por fim, printa essa tela. Essa foi uma redação feita sobre coronavírus e com certeza vai ter muita utilização para você aí. Se cair também um tema da saúde, é legal ter bases de boas redações que foram, chegariam aí na nota máxima, tá? Eu vou te esperar na nossa próxima aula sobre redação e também nas aulas de língua portuguesa. Um beijo.